Boa noite, pessoal. Boa noite aí a todas, todos que estão aqui no nosso canal do Instagram, hoje, né? Direto do Instagram. E também vou passar isso para outras plataformas aí que vocês já me conhecem. Bom, hoje a gente vai falar sobre os corpos, as vidas das pessoas, a clínica e a arte. Essa vai ser uma conversa um pouco diferente, né? Acho que a Lúcia vai entrar aqui. Seria uma conversa com a Regina Favre, e hoje ela não conseguiu estar com a gente porque ela está com uma gripe muito forte. A gente vai conversar de novo na semana que vem sobre o mesmo tema com a Regina. E quem vai falar com a gente hoje é a Lúcia e a Lu. Talvez a Lu entre um pouco depois e a Lúcia. Vou pedir para você participar aqui. Lu Freitas. Eu vou mandar um convite para a Lu. Oi, Eliane, boa noite. Bom. Aceitar. Aceitar. Bom, vamos lá. Oi, Jô. Tudo bem? Tudo, Vamos e lá. você? Tudo Tudo bem, bem? tá? Tudo bem. Hoje a gente está com uma tarefa muito séria aqui, né? Ai, gente, que responsa! Dá até uma tremida dentro, assim. E Imagina. não é falar por um trabalho tão lindo. Bom, então a gente vai falar um pouco do nosso trabalho que vai acontecer no dia 16 de junho, é isso, né? 16 de julho, que é um domingo de manhã, que vai ser das 10 da manhã às meio-dia e 30, com a Regina Favre. Hoje ela estaria com a gente aqui falando um pouco do que motivou ela a fazer esse trabalho, que é um filme, e aí acho que a Lúcia vai falar melhor para vocês. Eu estou com um texto muito legal que ela me enviou, que é o reflexo da imitação, o reflexo do susto, e como que os nossos corpos, eles sofrem, né, os impactos dessa sociedade, o Guattari chama de dever capitalista, neoliberal, e ela vai contando para a gente, a partir da leitura que ela faz do Kellerman, né, do processo formativo, que ela faz do Kellerman, do processo formativo, e a influência que ela teve da ecosofia do Guattari, e essa combinação é muito interessante nesse texto, e aparece muito, né, Lúcia, no como ela faz o filme Memória do Ácido. Então, eu gostaria que você falasse um pouco da sua experiência com a Regina, como que você conheceu a Regina, como ela está hoje, a gente já conversou com ela hoje, né? E é isso, como que você chegou e como que esse filme também chegou para você, né? E vai ser a primeira vez que eu vou passar um filme no meu, no meu canal. Muito legal. Então, eu cheguei na Regina para estudar com ela, na época do Ágora ainda. Ela olhou para mim e falou, não, vai fazer terapia, mocinha? Há muito tempo atrás. Eu fiz muito tempo terapia com ela e eu sou assistente dela desde 2003. Faz 20 anos que eu acompanho os estudos da Regina, todo o processo do laboratório do processo formativo. Eu cuido de toda a parte digital dela. Então, de ajudar a operacionalizar o site, como que integra as redes de vídeo, todas essas partes mais assim, digitalizadas da vida, eu comecei com ela lá atrás. Eu ainda era paciente dela quando a gente começou a fazer isso juntas. E depois eu deixei de me tratar com ela. Hoje quem me atende é outra pessoa. E é isso. E aí eu sou assistente dela, fui escriba dela, que a gente chama de escriba, que são as pessoas que anotam os cursos, fazem todos os registros e tal. É isso, assim, é uma grande professora, uma grande mestre, né? Eu aprendo muito com a Regina, muito, muito. Muito bom. Bom, acho que todo mundo aqui que está acompanhando a nossa conversa hoje aprende muito. Desde que eu coloquei o post aqui no Instagram, pessoas vieram falar, nossa, que bom, eu aprendo muito quando vocês dois estão dialogando. E aí a Regina me convidou há mais de um mês, ela me convidou para fazer um diálogo
desse filme, que é Memória do Ácido. Memória do Ácido é um longa-metragem, né? É muito grande. Aí ela selecionou... Então, eu não consegui ver tudo, mas ela selecionou um trecho que é como se fosse um curta, que chama O Psicodélico. E a gente vai assistir esse psicodélico, tem 39 minutos, né? A gente vai assistir junto, todo mundo, né? Com a Regina, no dia 16 de julho. E ela tem uma participação, se ela produz, ela tá lá, ela, né, tem todo um tema. E eu gostaria que você contasse pra gente, que você já assistiu, né? Como é que chegou? Não é pra você dar spoiler, tá? Eu já assisti também, mas eu não vou dar spoiler, não. Queria que a gente falasse para as pessoas, estimulassem elas. Vem assistir com a gente e assistir junto com a diretora, a autora do filme, né? Sim. O que eu acho bacana nesse trabalho do Memória do Ácido da Regina, é assim, a Regina tem um encantamento pelas pessoas. É muito legal, porque assim, ela usa toda a filosofia dela. Oi, Liane, tudo bom, querida? Beijo, Liane. Ela usa todo o encantamento que ela tem pelas pessoas para mostrar a realidade desse personagem, dela, que é o Cocó. Então, assim, é muito interessante, porque o filme é longuíssimo, ele é super cansativo, eu assisti na estreia. Assim, ele é muito grande, realmente. E esse trecho psicodélico, ela dividiu em 5 partes agora, que foi um segundo trabalho de edição que ela fez. Uau. E essa parte do psicodélico, ela acha que é o que mais reúne esse trabalho que ela tem com o corpo, com a formatividade, né? E como isso se mostra no Cocó. Então, eu acho que ela escolheu esse pedaço para mostrar com você e para vocês conversarem depois, por causa disso. Porque é uma forma dela mostrar exatamente como que os corpos vão se fazendo, né? E é um pedaço muito lindo do filme, esse pedaço. Eu acho. Eu gostei. Olha, eu me senti muito honrado, ela sabe disso, né? De ela me convidar. Porque eu sou um leitor da Regina desde 2000, você começou em 2003, 2007, eu já li, em 2017 eu usei um texto dela com adolescentes, a linguagem, vocês vão entender o que ela está falando. Aí eu li junto, que é uma coisa muito importante que ela fala, que eu acho que para essa sociedade, para essa cultura narcísica, que só vê espelho em tudo, que não é espelho, tem aversão, o que é diferente, eu tenho aversão, você tem que pensar como eu tenho que mudar a sua forma. Então, ela fala não sei se é assim a frase, mas você está disposto, eu coloquei isso como uma pergunta, né? Você está disposto a abrir mão de ser especial para fazer parte? E essa é uma pergunta tão simples, né? Mas que vai direto nessa ferida narcísica, que só vê, eu só quero os meus iguais. E as pessoas que não são iguais a mim, o meu Deus vai matar todos vocês. Né? E se Deus não matou, nós mataremos, porque nós só queremos os iguais. Né? Então é muito violento. Então essa pergunta, você está disposto de abrir mão de ser especial, fantástico, maravilhoso, incrível, e primeiro lugar, e a pica da galáxia, etc., para fazer parte, para simplesmente compor uma rede? Eu acho que é muito legal. E eu acho que a sua disposição de hoje está aqui, né, Lúcia? A gente sabe assim, o quanto a gente gosta dela, né? Eu falei, Regina, toma própolis rápido para você sarar. Mas você está disposta a estar aqui fazendo rede comigo, a gente está numa rede que ela pode ser usada para diversas coisas, para disseminar discurso de ódio, para disseminar unidimensionalidade de vida. E a gente tem uma proposta de o termo dela é tão bonito, que é biodiversidade subjetiva. Acho isso lindo, isso é dela, né? Eu nunca vi ninguém falar disso. Ela que inventou, eu adoro isso. Eu adoro isso. O que é legal de trabalhar com a Regina é que, assim, ela vai explicando, e conforme você vai trabalhando com ela, tanto em eventos, na live, quando eu faço grupo com ela no Zoom, eu gravo vários trabalhos que ela faz no Zoom, então eu fico acompanhando, né? E aí você vai vendo, assim, o que eu acho muito especial é essa conexão com ela mesma
esse manejo que ela tem dela, sabe? Que eu acho que é muito especial isso. É especial no sentido de é muito trabalhado, é como se fosse uma musculação que ela foi fazendo ao longo da vida, e aí ela está lá na frente, né? E eu olho para ela, assim, me dá uma admiração, e ela ensina a gente. Porque a coisa que é bacana desse texto que ela te mandou, do reflexo da imitação e reflexo do susto, é que a gente, para eu poder te reconhecer, eu preciso olhar para você e grudar. Como se eu desse um beijinho e eu fosse o Joviniano por 1 segundo, 2. E eu te reconheço. E aí eu poder te pegar e te colocar em mim, né? E como ela cria todo esse aparato em torno do trabalho dela, que antes, quando era presencial, ela fazia as gravações, a gente estava num micro estúdio, né? Porque o lugar dos grupos é um estúdio, né? Então, a gente estava ali naquele micro estúdio, tinha foto, e tinha vídeo, tinha eu escribando, e tinha, sabe? E tinha projeções, e nanana. Então, assim, ela vai colocando camada em cima de camada, em cima de camada, e aí ela vai replicando a base biológica do Kahneman, né? E vai criando uma filosofia em cima disso, e uma prática. E quanto mais você vai fazendo, mais você vai descobrindo. E é isso, é ir fazendo e ir descobrindo. E é interessante porque você tem insights, assim, né? E aí você vai se apropriando de si e vai se diferenciando. E conforme você vai amadurecendo essas formas suas e descobrindo seu jeito de estar no mundo, não é que você vai se consertando, você não se conserta. Mas eu tenho a sensação que as pessoas vão se aceitando e vão se encaixando no mundo. Você encaixa melhor, você conecta melhor, você consegue se comunicar melhor. Isso, Sabe? muito interessante. Sim, porque o que ela coloca nesse texto, depois, pessoal, quem for se inscrever na nossa conversa do dia 16, a gente vai enviar o texto. O texto, vocês vão receber esse texto e ler. E eu acho que talvez está no site do laboratório, eu não sei, você está no site do Eu não sei se a laboratório? gente já publicou, eu realmente não consigo te confirmar agora, assim. Tá bom, mas a gente vai discutir, provavelmente ele vai para o site, mas eu ainda não está ainda no momento. Eu acredito que a própria conversa do dia 16 atravessa o texto, né, a maneira. Mas ela fala uma coisa muito interessante, que é o fast food e as fast formas. Não está no site. Não tá no site. Sim, tudo bem. Mas esse fast food e as fast formas são muito interessantes, porque a gente existe... Vamos falar um pouco da performance, né? Porque você tem algumas pessoas que vão falar assim, nossa, o Boulogne, por exemplo, no Medo da Vida, ele vai falar na atuação, né? Falar, olha, essas pessoas, elas não estão ligadas à genitalidade, espontaneidade dela, a vida dela. Ele fala, essas pessoas, às vezes, até nas relações sexuais, na vida, etc., elas estão performando. E aí ele usa essa palavra performar a partir de uma ideia em que eu faço uma forma a partir de uma ideia. Quando a Judith Butler vai falar de performatividade de gênero, ela vai pegar a palavra performance no sentido que o Kahneman usa performance, né? Que é dar forma a si. Então, o tempo todo, a gente não está falando de performance como uma ideia que eu atuo, mas de como eu dou forma ao meu jeito. E que essa performance que o Lui está criticando, ela chama das fast formas, né? São formas que vêm de fora. Pensando na sexualidade, é muito que vem da pornografia, muito que vem de fora, né? Então, muita coisa que foi colocada. E a gente pode chamar de espontâneo, entre muitas aspas, se existe esse natural, com muitas aspas, né? Ele tem um jeito. E muitas vezes esse jeito que acontece, quando esse ambiente não é bem-vindo, a gente pode tentar capturar a nossa adaptação numa performatividade a partir do olhar do outro que te aceita ou não te aceita, né? Como que fica isso, né? Como que fica? E o que ela está propondo é essa conexão, a partir dessa conexão com esse organismo, com essas... é como se fosse uma apropriação mais profunda de si, você consegue ter
um jeito seu. E eu acho que entra num conceito que está na ecosofia da autopoiesis, né? Você, Sim. a sua vida, esteticamente, você como uma obra de arte vai existindo em formas e criando outras formas, né? E interagindo com você. E aí vai virar... O nosso encontro nunca vai ser igual. Não. Não é? Cada vai ser encontro é único. Cada encontro é único. Cada encontro é único. Sim. E vai aprimorando ao longo do tempo. O que eu acho super legal no conceito de biodiversidade subjetiva é que ele não é para eu me melhorar, para o meu bem. Isso, bem-estar. Não é para eu ficar mais bonita, mais malhada, mais sem barriga, barriga negativa, sei lá, sem ruga, whatever. Né? Não é nada disso. É para colaborar com o coletivo. Então, entra super na ecosofia, eu acho, por esse viés, né? Que você está colaborando com o coletivo. Então, você participa do coletivo criando pequenas diferenças. Né? Porque a captura vai rolar, anyway. A gente não vai conseguir se isolar das capturas que vão acontecendo, né? O próprio Guattari fala isso, acho que dele também. Né? Então, eles aí entra a questão do desterritorializa, reterritorializa, né? E como que esse não para, né? Você percebe que foi capturado, você vai observar como que capturou, o que capturou. Eu acho que o que ela traz de muito rico para o processo formativo, para os artistas que estão aqui com a gente, para os filósofos e todo mundo, e os trabalhadores de corpos corporalistas, né? É que os 5 passos dá um salto nessa produção da diferença. Ela consegue incorporar o processo de 5 passos, e ela faz muito bem isso no final do texto, né? Ela pega, olha, como que captura, como acontece, e que proposta você pode fazer a partir desses encontros. Os encontros, eles são muito importantes, né? Então, estou bastante feliz. Estou feliz também. Eu quero tomara que ela venha semana que vem aqui falar. Antes do dia 16. Mas enquanto a gente está falando dela, mas não é fofoca, porque ela está assistindo. Vamos falar dela, mas não é fofoca. Mas é interessante para mim, eu tenho um grupo que é um grupo que me acompanha já tem uns 2 anos, né? Que eles me escolheram como supervisor, intervisor, palpiteiro. Então eu estou ali com eles há um tempo. E eu trouxe isso para eles na quinta-feira. Eu nem sabia que o caso ia estar ligado a isso, caso a gente olhou. Né? Como que hoje a gente tem... A Gina fez isso lá pensando no psicodélico, como aquele rapaz que passa por a questão do LSD, e tem até uma série na Netflix, não vou lembrar o nome, que fala que muito do que aconteceu pós-maio de 68 foi por causa do LSD. Sim. Aquela mudança que aconteceu cerebral, né? Nas pessoas, de mudar, e a forma poder derreter, e aquele derretimento de forma a poder criar uma outra coisa. Então, tá ali. Hoje, a gente está num outro momento do psicodélico, né? Que é como que a psicologia, a psiquiatria tem incluído isso dentro de tratamentos em ambientes controlados, etc. Só que você vai ter isso nos Estados Unidos muito avançado em alguns lugares, né? E aqui no Brasil ainda muito devagar, com essa introdução dos psicoativos, psilocibina e outros MDMA, etc. Dentro de ambientes que estão controlados, etc. O que acontece? As pessoas acabam fazendo suas próprias experiências, como aconteceu no filme, né? E aí a gente fica assim, como que esse elemento ele aparece? Parece que o psicoativo, e depois a gente conversa sobre isso com calma, mas queria saber a sua opinião. Parece que a Ana, conversei com a Ana sobre isso quinta-feira. A Ana está aqui assistindo. Como que esse psicoativo ele acaba sendo uma terceira pessoa, né? Tem eu e você, e tem esse elemento que ele pode vir como veio no filme psicodélico, e ele muda toda a cena, a imagem que é produzida ali altera a cena, altera-se, né? Hoje a gente também convive com medicações que também alteram, e só que elas são reguladas, né? Mas, de certa forma, quando aquele ativo entra na cena, ele reconfigura o cenário, o set. Então,
Isso é uma coisa, para mim, hoje, uma coisa muito, queria muito escutar você, depois quero escutar a Regina, depois quero escutar todo mundo que tá lá. A cara que você fez. Porque isso é uma coisa, não precisa ter resposta, por isso que a gente faz filosofia, né? A gente deixa a pergunta e joga, ó, fica com essa aí. Eu não sei responder essa pergunta. Não tá sei. Ótimo, não é para responder. Não, tirar como diria Glória Pires, sabe como é? Então, mas é uma pergunta que eu não tenho resposta também. Assim. Quando a Regina gravou o filme, eu estava muito longe, eu não acompanhei a gravação, né? Ela editou o filme e eu fui ver o filme pronto. Uhum. Ela foi falando, eu estou fazendo o filme, tananá, e o filme, Memória do Ácido, tananá, e a gente conversava. Mas assim, eu não posso opinar, não dá. Isso daí tem que ser Regina Fabbri mesmo. Lúcia não consegue fazer troca. Mas, mas é uma questão que já fica para as pessoas aqui. Que eu acho que com certeza, ela falou, quando eu conversei a primeira vez com ela, eu falei, olha, essa é uma pergunta que me inquieta muito. Nananana. Ela falou, essa é uma pergunta, e é o que eu sei, fica com essa pergunta. E tem outras questões que vêm, né, que para elas são importantes, que é essa uma coisa assim, né? Pequeno spoiler, né? Para mim, o que é interessante é uma das cenas em que ela entra dentro da imagem. Sim. Dentro. E assim, como ela é corajosa. Tem que ter muita coragem para você entrar dentro de uma imagem que veio do inconsciente, que aquilo ali não tem borda. E você entrar. Acontece, Josinha. Assim, eu pessoalmente, quando eu vejo a Regina fazer umas coisas assim, que você olha e fala, Jesus, o que essa mulher está fazendo? Ela tem experiência, ela sabe o que ela está fazendo. Isso é muito doido nas coisas dela. Ela tem um vídeo que está publicado no site, que chama As Gêmeas, essa e essa. Você já viu esse vídeo? É um vídeo velho dela, antigo. Eu vi um que eu acompanhei que é uma moça, que a moça vai fazendo andar, ela anda, e depois ela vai fazendo a caminhada e ela vai percebendo. Aquilo é muito genial. Esta moça está aqui assistindo a gente. Oi, moça, tudo bem? Bom, aquele vídeo é muito legal. Ou pelo menos estava, porque eu vi ela entrar. Ela então, mas assim, esse vídeo é um vídeo muito antigo, da época que ela trabalhava com bebês. E aí, ela pega, olha, mas é um negócio assim, ela bate o olho, conversa um pouco com o pai, com a mãe, eram duas gêmeas, que tinham lá uma questão de desenvolvimento de uma delas. Aí a Regina, tira uma, fica que tem problema, vamos aqui, e vamos relacionar, e tananá, e ela organiza aquilo. Assim, sabe uma regente de orquestra? É a própria. E assim, eu já presenciei, testemunhei Regina Fabbri fazendo este tipo de arte, porque é uma arte que ela tem, né? Assim, é uma arte, né? É que nem pintar um quadro, tirar uma linda foto, tecer um belo tapete, enfim, né? Ela faz arte com pessoas. E eu acho que parte desse amor que eu vejo que ela tem pelas pessoas. Sabe, Jobe? Então, assim, eu acho muito interessante acompanhar o trabalho da Regina e poder pensar a partir dessa coisa de como eu posso contribuir para o seu trabalho, por exemplo, né? Então, assim, vai lá, a Lúcia, fala da instalação, fala disso. Ela deu uma pautadinha à tarde, sabe? Fala um pouco da instalação, de como a gente grava, a importância da gente poder se gravar e se rever fazendo. Porque agora eu estou aqui super excitada, preocupada, porque representar a Regina. A Regina é muito maior que eu, imagina? Como assim eu vou representar a Regina? Não sou nem psicóloga, nem nada, entendeu? Não tenho formação para isso, eu não tenho roupa para isso. Né? Como a gente falou, não tenho roupa para isso. Aí,
eu olho e falo assim, não, então tá, então vou lá falar do que eu sei. Eu não posso falar Isso. do que eu não sei, né? Uhum. E eu acho que essa junção que ela fez no filme é a junção exatamente dessa prática sensível, de toda essa experiência que ela tem do registro de pessoas. O psicodélico é um drops, é um dropzinho do registro de pessoas e da edição que a Regina faz desse registro, que é muito, muito, muito interessante. A gente se registrar é uma prática que é assim genial. Eu nunca, eu sempre achei muito enigmático aquela cena do psicanalista anotando na sessão, que é uma cena recorrente de filme. Enfim, eu já vivi isso até no trabalho terapêutico. E eu sempre achei aquilo muito enigmático. O que ele está anotando? Sabe? Tinha uma certa curiosidade. E aí hoje eu me pego vivendo, eu sempre tenho um caderno de anotação ao meu lado. Assim, dia tal, tal coisa, aconteceu isso, senti isso, faço somagrama, desenho, me anoto, aí eu volto, aí não sei o quê. Se tornou uma prática. Não é o que o psicanalista faz, obviamente, porque eu não sou psicanalista. Mas eu estou me Não sei se o anotando. psicanalista faz isso consigo mesmo. Não entendi? Não sei se ele faz isso consigo mesmo. É uma coisa muito mais do outro, às vezes. Não Provavelmente não, sei. provavelmente é para o outro. Eu não sei. É, Eu não sei. Eu não é, entendo nada disso. não sei também. Mas eu achei que isso aconteceu muito comigo na pandemia. Acho que eu agradeço muito a Regina, porque eu fiquei muito perto dela na pandemia, né? E era sempre o caderno do lado e muitos somagramas diferentes que eu fui me acompanhando. Mas o que eu percebo? É bem Deleuze Guattari isso, né? Que ele fala da dobra subjetiva. Então, quando você produz subjetividade, você está dobrando. E eu assisti um filme com ela sobre as dobras, até usei isso no trabalho meu, depois do trabalho com a pele, que era uma salamandra. Você já deve ter visto várias vezes, né? É uma salamandra que ela dobra, desdobra isso. E eu associei aquilo a escrever, a desenhar, a dobrar-se sobre si. Então, quando a gente para e se dobra sobre si mesmo, se cria uma dobra subjetiva. Sim. Você cria uma Sim. dobra e você se olha ali. E aí é muito filosófico. Eu acho isso porque o Walter Benjamin tem um texto chamado Obra de Arte na Era da Reprodutibilidade Técnica. Eu li esse texto há mais de 20 anos atrás. Então, quando eu li, ele falava do cinema. Ele falava, olha, de todas essas obras de arte que tiram a aura, a reprodução tira a aura do original, o cinema é um lugar que onde as pessoas se viriam, quando as pessoas se vissem, elas poderiam se reconhecer como comunidade, refazer suas formas de vida. Ele tinha essa esperança no cinema. De tudo que ele tinha visto de ruim, né? Olha que ele não viu nem CD, MP3, Spotify, imagina. Tudo ele nem tinha visto. Ele tinha visto os primeiros LPs. Saxofone. Nossa! Ele pensou, nossa, já passou. Você falou, olha, o cinema, ele tem essa força. E eu acho que o que eu percebi, né? Até falando dela, né? Primeira conversa que eu fiz com ela sobre anatomia foi muito mobilizadora. Eu estava na pandemia sem vacina. Eu falei, gente, eu estou muito mobilizado com isso. Eu falei, quer saber? Eu vou caminhar. Eu saí para uma rua que era totalmente aberta, eu caminhei 1h30 pela mobilização que a conversa fez em mim. Foi uma conversa que uma das que mais me mobilizou. Porque não estava só conversando, a gente estava entrando dentro do texto e falando, olha, o como disso no Brasil, o como disso em corpos brasileiros. E aquilo eu falei, gente, é isso, né? Mas aquilo me atravessou muito. Eu fui caminhar, falei, tá, tudo bem, né? Não tem ninguém na rua, deixa eu andar. E a conversa me mobilizou depois. Eu revi umas 2 vezes a minha reação, como, falei, nossa, olha como que chegou isso em mim, olha como a fala dela me atravessou, já atravessava, mas me atravessou num lugar de refazer, de olhar, não, olha, é importante você ter seu diário de bordo aí
de somagramas. Vai ser importante, uma palavra que ela usou bastante na pandemia, que era mutação e incubação, né? A gente estava passando por uma grande mutação, é real, né? E estava num processo de incubação, é real. Eu tenho esse tanto de planta aqui no apartamento, elas são incubadas. Estão incubadas. Totalmente numa estufa. Fez uma florestinha para você, Joviniano? Você fez uma floresta para você na pandemia? Uma urban jungle, total. Aqui olha, tem tudo aqui. Tem essas aqui, tem essa árvore que tem 3 metros, tem essa daqui, tem essa aqui que tem uns 2 metros, e essa aqui que é a neta dela, porque já a avó, comigo ninguém pode, já a neta da comigo ninguém pode. Olha então, que lindo! Eu falei, essas plantas vão me acompanhar nessa incubação. E era muito interessante, quando uma estava meio doente, punha perto da outra saudável, eu fui assistir Fungos Fantásticos no Netflix. E nos Fungos Fantásticos eu entendi. Falei, nossa, estou fazendo o trabalho dos fungos aqui. Pondo uma saudável perto da outra, a outra estava mais fraquinha. Falei, gente, sou eu, né? Então, a gente passou por aquele processo dos grupos que eram muitas imagens aquáticas. Depois as imagens foram mudando. Acho que ela vai publicar isso, né? Vale a pena escrever e publicar isso. Ela vai publicar, ela está editando. Isso é muito importante, porque a gente foi vendo como o nosso corpo foi fazendo incubação, transformando, blá, 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 até voltar a andar na rua. Comigo na pandemia aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu comecei a fazer uma floresta, aí minha floresta morreu. E aí agora eu tô assim, com brotinhos, eu salvei a flor de maio, que tinha, sei lá, tinha 25 anos a minha flor de maio. Era uma flor de maio enorme, assim, ela ficava super florida e tal. Aí consegui salvar umas coisas. Aí salvei a espada de São Jorge. Enfim, salvei espada de São Jorge. Agora tem uma flor de boldo. Eu já mostrei isso, acho que foi no encontro, não lembro qual. Você já viu a flor do boldo? Nunca vi. Olha que isso linda! Isso é um boldo, e é uma flor do boldo, ó. Que linda, Joviniano! É essa flor do boldo, olha. Ele é violeta. Muito linda. Muito bonito. Parece uma lavanda grandona, enorme. Parece uma lavanda, mas ela cheira boldo assim. Ela é a força do boldo, viu? Muito legal. Então, mas eu acho que essa coisa do viver e do morrer, sabe? Desses ciclos que a gente vai aprendendo com a Regina e que a Regina vai inspirando na gente. Como que você vai passando pela angústia, pela espera, né? Ela também, você vê que ela também fica angustiada, ansiosa, nervosa, brava, né? E ela vai falando, ela vai contando as emoções, os sentimentos e vai descrevendo. Quando eu fico assim, eu faço assado, e aquilo faz assim, e o meu pescoço, né? E ela vai mostrando isso no vídeo. Eu acho esse manejo que a gente foi ganhando, né? De manejar a live no Instagram, como é que gruda o Instagram no YouTube, como é que faz o quê, como é que registra de longe e tal. Nossa, esses últimos 3 anos foram muito ricos. Foram muito difíceis, mas foram muito ricos. Sim. Foi essa palavra interessante dela, né? Foi uma mutação, a gente não saiu igual, né? E todo mundo se transformou em diversas maneiras e o jeito de fazer, né? Eu não atendia online, eu fazia uma vontade de atender online, sabe assim? É mesmo? Eu desmarcava, assim, mas tenta vir aqui, né? E de repente você não tem como não atender online, senão você não atende, você não trabalha, você não dá aula, não vai nada. Então eu tive que mudar e hoje, assim, eu só vou 2 dias presencial. O resto, tudo online. Trabalho presencial num lugar, vou para um lugar, eu dou aula presencial, depois eu dou uma aula online. Depois eu estou aqui trabalhando, atendendo, depois eu estou online. Posso fazer uma pergunta? Se vê. Você mudou o seu jeito de dar aula online? Como? Você mudou o seu jeito de dar aula online? Me ver é uma coisa muito diferente.
por exemplo, eu tô aqui com você, eu tô me vendo, entendeu? E aí esse gesto, essa maneira de eu me ver, de eu me colocar, de eu respirar, isso tudo mudou, porque eu tinha que, nossa, como que é essa câmera? E então eu dava grupo online. Então eu tinha que colocar a câmera de um jeito que é diferente de eu estar com você e falar, eu vou fazer um teste muscular, ver se você tá firme. Eu não vou saber. Então, assim, você vai perceber, esfregar a sola do seu pé no chão, isso é uma coisa que eu experimentei muito, que eu não fazia. Não fazia. Olha, fica de pé, percebe? Não, eu comecei a fazer muito micro movimento. Então, esfrega a sola do seu pé no chão e me conta como é o solo. Ele é áspero, ele é gelado, ele é quente. Tudo isso da pele com o solo. Aí surgem imagens muito legais. Tem uma pessoa até, esses dias ela comentou, que ela falou, não toca. Tem uma palmilha entre o meu pé e o chão. E como me conta mais essa palmilha? Essa palmilha conta de... E é uma palmilha, em determinadas situações, até brincava, assim, essa palmilha nessa situação parece o pneu de caminhão. Essa palmilha nessa situação pode ser uma membrana, pode ser permeável, pode contactar. Então, são imagens que vão... Eu não fazia isso do presencial, sabe? Essa delicadeza de falar, me conta da sola do pé com o chão, contato, temperatura, e dizer, e pegar o que o Feldenkrais fala de experiência diferencial, que eu pegava muito em coisas grandes, gerais, eu pegava em micro coisinhas, assim, você está aqui falando comigo, você está comigo aqui na cama. Se você estivesse comigo presencial, você, sei lá, olha para o seu pé, olha para tal coisa, sei lá, olha... A gente dá umas desgrudadas do outro, né? E agora na câmera, essa pessoa desgruda, fica na cara que ela está desgrudando. Aí ela olha e fala, mas para onde você foi? Aí vem uma narrativa, né? Ah, eu tava aqui, mas na verdade eu tava em... E aí vem muita coisa que no presencial você deixa, né? Só se a pessoa ficasse muito olhando para uma coisa, você fala, nossa, para onde você foi? Né? Ela silenciar mesmo, de verdade, ela ficar aquela coisa de vir para dentro total, e, né? Aquele recolhido, assim, que você fala, oi, cadê? Vem cá, volta. Voltou. Essa pessoa saiu. E no online, né, como é bidimensional, você tem que estar sempre... Agora, os gestos, né? O próprio gesto dos limites, né? Da contenção, de estar aqui, de estar ali. Tudo isso foi reconfigurado. É muito diferente, né? A possibilidade de fazer isso sentado, e às vezes fazer isso de deitado e eu ver. E aí, como é que você ajusta uma câmera para você ver a pessoa deitada? E a pessoa não sabe mexer com a câmera. Ela vai ter que aprender também, né? Não, e a gente se olhando são alças de feedback que é uma coisa biológica quase, né? Assim, é uma mutação. Isso é real, uma mutação. Tipo, tô me vendo, mas eu nunca me vi fazendo esse exercício. Aí agora você vai se ver fazendo esse exercício. E essa é a pergunta que ela coloca muito, né? Como eu faço o que eu faço? Eu faço. Como eu faço o que eu faço? Com essa figura que está aqui, né? Você e o Joviniano, que eu estou vendo o Joviniano também. Então, tudo isso, você fala, nossa, como que eu tô? E às vezes tem momentos que você fala, olha, eu acho que eu queria que você desligasse a sua câmera para você só me ver e se sentir mais. Porque às vezes se a pessoa está muito ligada na própria imagem, ela fica olhando na câmera, ela consegue o cabelo, ela... mas então fecha o olho e entra mais dentro. Porque às vezes a imagem está o tempo todo ali, né? E ela não consegue sair. É uma outra coisa. É uma outra coisa que não dá para voltar mais. Eu acho que é uma coisa que a Regina trabalhou bastante na pandemia, é isso. Sim. Não ficar nessa paixão do novo normal, o que passou, não voltará. Olha, é isso. Agora é uma outra coisa, vamos lidar com isso. Sim, né? Sim. O que ela está chamando de infosfera agora. Ah, é muito interessante. Que que você tem uma camada dentro da biosfera. E você cria uma infosfera em cima de todas as outras camadas que já existem e já existiam. E essa infosfera, na verdade, já existia, né? Sempre existiu. Desde que o Tim Berners-Lee fez o HTTP, isso está dado, está posto. O que eu acho que a pandemia fez foi aprofundar, quer dizer,
Aprofundar no sentido de espalhar mesmo, né? Isso realmente foi. Isso. Bom, é isso. Você gostaria de compartilhar mais alguma coisa, Lúcia, que a gente está Eu quero aqui já? convidar todo mundo para se inscrever, para vir no dia 16 assistir com a gente o filminho curta, O Psicodélico, da Regina Favre, que vai estar aqui conversando com o Dr. Joviniano. É isso aí. É isso aí. Bom, gente, vem com a gente. Eu fiquei muito feliz com esse convite. Eu quero que se estenda para todo mundo. E aí, semana que vem, a gente vai ver. Eu acho que a gente vai ter uma conversa com a Regina, antes do nosso encontro maior, uma conversa curta. E durante a semana eu vou pegar pequenos trechinhos das nossas conversas anteriores. E o link de inscrição vai ficar no nosso link da bio. Você pode colocar no seu também, Lúcia. A gente pode colocar nos nossos links da bio, da Regina, a Lu também. Ela está fazendo um acerto, talvez na ficha, talvez até fez agora durante a conversa. Não sei se ela apareceu por aqui, porque ela não falou. Eu acho que Lu? ainda não. Ah, não, ela estava trabalhando. Então, a gente vai ter a ficha de inscrição, a gente vai ter 3 tipos de contribuição. Vai ter um ingresso integral. Ingresso para o filme. A gente vai ter um ingresso no valor integral, meia entrada e contribuições conscientes. Qual que é a nossa contribuição consciente? Bom, a nossa proposta, Flávio Juveniano, essa entrada, meia entrada, tô sem grana, mas eu quero assistir. A gente vai fazer uma troca com vocês. Como a gente não tem, nosso YouTube não é monetizado, nossas páginas não são monetizadas, a gente tem redes orgânicas. Então, quem quiser vir assistir e quer dar uma contribuição X, mas quer contribuir com o trabalho, a gente vai pedir para vocês ajudarem a gente a divulgar, a chegar no maior número de pessoas. Como a gente vai fazer isso? Compartilhando a ficha de inscrição, o link de inscrição. Vocês vão conversar comigo, no link vai estar lá, né? As nossas entradas e meia entrada são acessíveis, mas se for o caso, fala, não, olha, eu posso contribuir com X, sei lá quanto, mas eu vou oferecer meu trabalho para ajudar na divulgação. Então, a gente vai colocar os nossos stories marcados aos nossos colaboradores e os colaboradores replicam os nossos stories com o link de inscrição. É super fácil. Você vai lá no seu story, compartilha o seu story. Lá em cima tem aquela carinha que as pessoas colocam figurinha. Lá naquela carinha tem o link. Você vai lá, adiciona o link de inscrição. Quando você compartilhar o story, você coloca clique aqui, a pessoa vai direto na ficha de inscrição. E a gente vai ter esse engajamento orgânico aqui na nossa rede, né? Nós somos todos orgânicos, a gente não tem patrocinadores, nada disso. A gente está no orgânico. Todo mundo orgânico. Vocês vão ver um filme muito orgânico, né? O filme dela é orgânico no nível muito orgânico. Totalmente orgânico. Totalmente orgânico. Tá bom, gente? Muito grato. Quero te agradecer, Lúcia, pela sua disponibilidade, pela sua alegria de estar aqui, pela sua disposição. E a gente vai estar, então, aí, todo mundo, dia 16 de julho, das 10 da manhã às 12h30, 2h30, assistindo um curta-metragem e conversando com a nossa querida autora, diretora, filósofa, educadora somática, pensadora brasileira, Regina Favre. Um beijo. Maravilhosa Regina Favre. Beijão. Tchau, obrigada. Coraçãozinho. Beijo, tchau. Tchau.